Olá, que Deus abençoe a sua vida. Estamos no ar com o programa Nosso Tempo e eu quero desde já determinar que a bênção de Deus chegue até a sua casa, até a sua família, que haja paz, que Deus ele derrame a paz dele, a presença dele na cidade de Guarapuava e desde aí do lugar onde você está nos acompanhando. Eu tenho a certeza que durante esse programa Deus estará despertando a sua fé e mostrando para você que o tempo de milagres não acabou. Eu quero começar esse programa mostrando para você uma chamada que fala do que está acontecendo no Templo de Salomão, essa época em que a igreja completa, o templo completa 10 anos de sua inauguração e assim como há uma festa no céu, não poderia ser diferente, porque o Templo de Salomão aqui na terra é uma extensão do céu. Eu quero dizer para você que nessa mesma fé, aqui em Guarapuava, nós também estaremos dessa festa, determinando essa vitória para a sua vida, para a sua família, para o seu lar. Vamos então a essa chamada que fala dos 10 dias e já voltamos falando mais sobre esse assunto. O Templo de Salomão está completando 10 anos. E para celebrar este momento histórico, até 31 de julho, está preparada uma programação especial e inédita. Confira agora a agenda especial de comemoração dos 10 anos do Templo de Salomão. Terça-feira, dia 23, o dia marcado para os milagres no templo. Quarta-feira, dia 24. A Noite da Salvação, com o Bispo Clodomir Santos. Meu Senhor, faz a tua glória resplandecer sobre a vida de cada um. Quinta-feira, 25 de julho, a Noite dos Casais na Terapia do Amor. E para os solteiros, a partir das 18 horas, a Hora dos Solteiros Especial. Sexta, dia 26, a Purificação no Templo. Sábado, 27 de julho, pela manhã, o Jejum das Maravilhas. E à tarde, FJO Next Generation. Dia 28, domingo. Jesus, jamais. Um encontro especial com o Bispo Macedo. Receba o poder do alto aí neste momento e seja feliz. Às 9h30 da manhã e às 18 horas, com a apresentação do Coral do Templo de Salomão e Orquestra, a partir das 16h30. Segunda, dia 29, a Noite da Restituição. Terça-feira, dia 30, o evento Vida a Cores, às 10 horas, e com o Bispo Júlio Freitas, às 20 horas, combatendo a depressão. E para encerrar esta grande festa, dia 31, quarta-feira, a Noite do ID, com a cerimônia especial da troca das bandeiras, às 19 horas, com a apresentação da Orquestra Jovem de São Paulo, a partir das 18 horas. Agenda especial 10 anos do Templo de Salomão. Para mais informações, acesse aniversariodotemplo.com e prepare-se para experiências inesquecíveis. E quantas são as pessoas que elas têm lutado por uma transformação na sua vida, porém, essa transformação ainda não aconteceu. Eu quero mostrar a história de uma pessoa que foi batizada com o Espírito Santo. E se você ainda não teve um encontro com Deus, nesse jejum de Daniel, você terá a oportunidade de ter um encontro com o Senhor Jesus e de fato e de verdade encontrar
essa alegria tão desejada. A primeira coisa que acontece na vida de uma pessoa, quando ela é batizada com o Espírito Santo, é a paz. E quantas pessoas têm feito de tudo para buscar essa paz, porém não têm encontrado. Vamos ao testemunho e já voltamos. Eu criticava algo que nem sequer eu conhecia, mas no fundo, o que eu queria era respostas. Eu cresci no lar católico e chegou uma época que eu me vi indo para a igreja com a minha mãe, porque ela levava eu e a minha irmã. Então eu era obrigada. Tinha dias que eu não queria ir, mas eu ia por causa dela. E depois que eu cresci um pouco mais, a convite das minhas amigas, eu comecei a frequentar o centro espírita. Então eu saí do catolicismo, né? Fiz catequese, crisma, eu saí de lá e fui para o centro espírita. E nesse centro espírita, eu participava desse grupo de jovens, depois eu comecei a estudar os livros, lá tem os estudos, e eu recebi o passe e eu comecei a dar passe também. Só que chegou uma época, né, eu sempre fui muito questionadora, né, sempre queria respostas, e eu não tive uma resposta que eu perguntei sobre sonhos. Eles responderam assim, sobre sonhos a gente não tem uma resposta, a gente não tem como falar alguma coisa para você. Mesmo frequentando ali, assim, eu ia pra festa, eu ia pra balada, eu bebia, e assim, não me preenchia. E durante muitos anos, né, da minha vida, eu sofri com sonambulismo, o que não foi resolvido, nem, né, frequentando a igreja católica que eu ia, nem no centro espírita. Várias vezes, assim, a minha família já me pegou no portão de casa, eu só não saí porque eu não tinha a chave do cadeado, mas abrir a porta de casa eu sabia. Ou então em cima da cama, com o olho aberto, assim, eu conversava, falava, eu estava procurando alguma coisa. Estou procurando a rosa, que não tinha uma rosa em cima da cama. Então, e eles já sabiam, ela tá sonâmbula, tem que colocar ela para dormir de volta, para não acordar ela. Então, assim, por muitos anos eu passei por isso. Minha mãe ficou doente e ela descobriu o diagnóstico de câncer. E ela durou 1 ano. Então, ela descobriu em setembro e faleceu em setembro. E ela foi enterrada no dia do aniversário dela. E eu e meu irmão, a gente foi morar com uma irmã da minha mãe. Chegando aqui em São Paulo, a minha tia me convidou para ir num lugar com ela, né? Que ela falou que eu teria as portas abertas. E, por ter essa afinidade com ela, né? E confiar, eu fui nesse lugar. Fui bem recebida, né? Cheguei, assim, vi que era bem diferente, né, do que eu imaginava, porque eu já tinha falado mal também, né? Já tinha visto, assim, na televisão e falei sem conhecer, só vendo aquela imagem ali na televisão. Eu já comecei a frequentar as quartas-feiras, né, aos domingos, comecei a fazer a corrente e realmente as respostas vieram. E veio, assim, uma paz, algo diferente que eu não tinha. E eu não estava procurando por aquilo, eu vou ali buscar paz. Não, mas quando a gente entra, assim, a gente sai diferente, né? Quando a gente ouve a pregação, o que o homem de Deus está falando ali no altar, a gente, realmente a gente sai diferente, aquele peso fica ali, né? E a gente quer cada vez mais, né? Fica com mais sede ainda. E depois, sem eu perceber, eu fui curada do sonambulismo. Não tive mais nenhum ataque, nem levantei, nem falei, nem nada. Nunca mais tive isso. E com o passar do tempo, né, eu fui deixando de lado assim, as festas, as baladas. Bebia com as minhas amigas, não precisei mais disso. Daí percebi que faltava algo, né? Até que num domingo pela manhã, né, num propósito, que a gente estava buscando o Espírito Santo, assim, só eu e Deus, parecia que não tinha mais ninguém no salão, assim. Eu recebi o Espírito Santo e veio aquela alegria, aquela resposta mesmo. Não tem, assim, como explicar aquele momento, mas a gente tem a certeza quando o Espírito Santo ele vem e por causa da resposta do propósito, né? A gente estava ali, eu estava ali para isso. Então, eu sei o que eu fiz, né? Que eu estava focada nisso e recebi a resposta naquele dia. Foi maravilhoso. E depois desse dia, eu
sou uma nova pessoa, né? Não é mais a Juliana, a vontade dela, não é mais assim os pensamentos dela, tudo eu pergunto para Deus, tudo eu quero a direção do Espírito Santo. Eu desejo isso para as pessoas também, né? Quando eu vou falar assim, ou dar os parabéns, ou fazer alguma coisa assim, eu falo que o Espírito Santo esteja à frente dos seus passos, que ele seja o guia, mesmo que seja a mesma mensagem, mas é o que eu desejo, porque é novidade de vida. Todos os dias é uma coisa diferente. Hoje eu não tenho mais incertezas, hoje eu sei o que eu quero, eu não sobrevivo mais, né? Eu acordo, eu sei quem eu tenho que agradar, né? Que não é um ser humano como eu, que é falho, né? Porque Deus, ele é perfeito, né? O Espírito Santo, ele é perfeito. Tem um versículo na Bíblia que fala, né? Eu era cego, agora eu vejo, né? E realmente a minha visão foi aberta, saiu o tampão dos meus olhos. E eu que buscava tantos questionamentos, né? Queria tantas respostas. Quando eu cheguei na Igreja Universal, que eu encontrei aquele pouquinho de paz, hoje eu tenho a paz dentro de mim. Pode estar assim turbulento, um monte de coisa para resolver, e mesmo ali não tendo respostas na hora, essas respostas, eu tenho a paz. O Espírito Santo dentro de mim, ele responde, ele consola, ele fala assim, olha, vai ter uma direção, porque a gente coloca o pé e Deus coloca o chão. Então, quando a gente tem o Espírito Santo, a gente não está sozinho. Na Igreja Universal, eu aprendi que eu não preciso de intermediário ou de um local para eu ter livre acesso a Deus, né? Para ter os meus questionamentos, as minhas respostas atendidas. Eu aprendi que eu posso, com a fé inteligente, ter acesso diretamente a Deus. E se assim como eu, você está aí com questionamentos, com respostas que você não tem encontrado, procura a Igreja Universal mais próxima de você. Né? E se você falava mal, assim como eu falava, né? Vai assim mesmo, você vai ser bem recebido, pode ter certeza, não vão olhar para isso e os seus questionamentos eles vão ser solucionados. Nessa quarta-feira, em especial, estaremos realizando várias reuniões. Logo mais, você pode estar participando de uma reunião toda especial, buscando a sua cura. Ainda hoje você pode buscar a sua cura. Nós teremos às 19h30 uma reunião voltada para as pessoas que querem saúde. E nessa quarta-feira estaremos nesses horários que aparecem aí para você no nosso rodapé do vídeo. Você pode participar às 7h30 da manhã, como também às 10 horas. Ao meio-dia nós estaremos pessoalmente, às 3 horas da tarde e também às 18 horas. E você pode também participar da última reunião que acontece às 19h30. Essa quarta-feira será uma quarta toda especial, onde você poderá também participar da Santa Ceia. A Santa Ceia é uma cerimônia em que nós podemos tocar fisicamente no corpo e no sangue do Senhor Jesus, simbolizados ali pelo pão e pelo suco de uva. Se você deseja ter uma experiência com o Senhor Jesus e buscar essa renovação para a sua vida, você é o nosso convidado especial a participar dessa quarta-feira. Vamos a mais um testemunho de uma pessoa que teve a vida transformada e já voltamos. Meu nome é Nicole, eu tenho 29 anos e sou design gráfico. Eu sou fruto de uma relação assim que não durou muito. Então a minha convivência foi somente com a minha mãe e a minha avó. Então, até uma parte da minha infância, eu tive minha mãe por perto e depois eu tive que morar somente com a minha avó. Eu comecei a ter consciência do que estava acontecendo. Que eu via na escola, meus amigos com os pais deles, e eu comecei a entender que para mim não era normal. Aí eu comecei a me sentir diferente das outras crianças que conviviam comigo, né? Porque eu não tinha meus pais por perto, eu achava que o problema era eu. Eu pensava assim que eu não queria ter nascido. Eu sempre refletia sobre isso. Eu falei assim, eu não queria ter nascido, por mim eu não teria nascido. E quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, eu comecei a questionar se Deus realmente existia. Na minha cabeça era assim, se Deus existe, por que logo comigo está acontecendo isso? Por que eu sou tão triste? Por que eu me sinto tão mal?
devido aos meus pais, à ausência deles. No início da minha adolescência, ao invés de eu ser como os outros adolescentes, né, descobrindo as coisas, descobrindo a si mesmo, ou até mesmo brincando, eu já tinha um sentimento de dar um ponto final na minha vida. Então eu maquinava na minha cabeça, eu planejava na minha cabeça a melhor forma de me matar. Não cheguei a concluir, né? Não cheguei, mas eu queria muito, eu sentia muito aquele desejo de acabar com a minha vida. Eu achava que eu não ia durar até os 15 anos. Por mais que para algumas pessoas da minha família estava tudo bem, eu não conseguia falar, eu não conseguia pôr para fora aquilo que estava dentro, né? Então, a minha família mesmo, eles nem se importavam, assim, do que eu estava sentindo, se o que estava acontecendo por causa da ausência estava me machucando. Então, eu guardava para mim, eu ficava quieta na minha e não falava nada. Por algum tempo, eu comecei a ter muitos pesadelos em referente à minha mãe. Então, eu via minha mãe morta nos meus sonhos, eu via alguém querendo matar ela, e eu presenciando aquilo. E eu acordava muito, assim, muito pior do que eu ia dormir. Muito mais triste do que eu ia dormir. E aquilo me marcou bastante. Porque eu não queria ver ela morta, eu queria ela perto de mim. Quando eu completei 12 anos, uma amiga minha de escola me fez o convite para participar de um grupo de adolescentes. E chegando lá, eu descobri que era a Igreja Universal. E a partir do momento que eu conheci esse grupo, que eu conheci, né, a igreja, eu comecei a me alimentar. Eu queria saber mais quem que era Deus. Então eu comecei a estudar a Bíblia. Logo de princípio eles já me deram uma Bíblia, me trouxeram para perto. Então eu senti um acolhimento que eu já não sentia em casa. Eu comecei a ter amizades, assim, mais amizades. Comecei a falar mais, que eu praticamente não falava. Então começou a me ajudar. Então, eu já não tinha mais pesadelos, eu comecei a mudar os meus pensamentos. Para quem não tinha perspectiva de vida, eu comecei a sonhar. E através das reuniões na Igreja Universal, eu ouvi falar sobre o jejum de Daniel. E através do jejum de Daniel, eu pude entender a importância do Espírito Santo na minha vida. Então, eu comecei a praticar tudo que foi falado, tudo que o pastor ou o bispo estava falando, eu comecei a praticar. Então, deixei de lado tudo aquilo que eu gostava, que era a questão de músicas, a internet, a TV. Então, eu lia mais a Bíblia, eu praticava mais a Bíblia, eu orava de madrugada, dava meia-noite, eu estava lá escutando a rádio da igreja para orar junto com os bispos. Então, eu colocava jornais na mochila e entregava para as pessoas, falava de Jesus para as pessoas, porque eu queria que elas conhecessem Deus também. Um dia antes do encerramento do jejum de Daniel, eu me preparei em casa. Eu escolhi minha roupa, eu me organizei, me preparei para que eu pudesse não chegar atrasada, até porque era um dia especial para mim. Eu queria fazer daquele dia o melhor dia da minha vida. E no momento que o Bispo Macedo entrou, né, através da vídeo, para fazer a ministração do Espírito Santo, eu já tinha me esvaziado tudo. Eu sabia que não tinha ficado nada para trás. Eu achava que quando eu recebesse o Espírito Santo, eu ia sentir, né, eu ia sentir alguma coisa. E eu não senti nada. Eu chorei porque, não porque eu estava sentindo alguma coisa, mas porque eu estava com uma certeza tão grande, eu tinha certeza absoluta que o Espírito Santo estava ali. Eu vi que havia uma força muito grande dentro de mim e que tudo que eu já estava fazendo ia ser muito melhor daqui para frente, né? Daquele momento para frente. Então até hoje é o melhor dia da minha vida. A partir do momento que eu recebi o Espírito Santo, a minha mente mudou. Os pensamentos que eu tinha já não existiam mais. Aquela Nicole de antigamente, ela havia se transformado. Então, eu não queria guardar aquilo só para mim. Eu queria que as outras pessoas conhecessem também e pudessem ter essa experiência de ter o próprio Deus dentro delas. E hoje, eu já tenho uma relação mais próxima com a minha mãe. Minha mãe até mesmo frequenta as reuniões na igreja. A minha profissão mesmo foi através do Força Jovem, que eu acabei
trazendo para minha vida, né? Participava dos grupos, grupo do mídia, acabei trazendo aquilo para minha vida profissional e hoje eu trabalho com isso, né? E sou casada, me casei com um homem de Deus. Eu que não tinha referência nenhuma masculina na minha casa, hoje eu sou casada e sou feliz. E hoje nós somos conselheiros do FTU, que coincidentemente é o grupo que eu cheguei. Eu cheguei na igreja através desse grupo e hoje eu posso ajudar os adolescentes que passam pelo mesmo que eu passei. Eu não tinha perspectiva nenhuma de vida. Eu achava que eu nem ia chegar à idade que eu tenho hoje. Eu nem imaginava que eu ia ser casada. Hoje eu sou casada com um homem de Deus e sou feliz. Sou feliz na minha vida espiritual, principalmente, na minha vida sentimental, em todas as áreas. Quantas são as pessoas que elas têm sido vítimas de notícias falsas? Você já deve ter ouvido falar. Você que me ouve aí da sua mansão, você que me ouve aí, desculpa falar assim, mas da sua casa. A sua casa, ela tem tanta segurança que ela parece uma fortaleza. Você, por conta de uma segurança, tem investido em portaria, cerca elétrica, alarme, câmera. Você contratou uma empresa para monitorar o seu terreno, a sua casa, a sua loja. Você colocou um cachorro. Mas você é uma pessoa que se sente segura? Quando você deita a cabeça no travesseiro, você dorme? Você tem paz? Talvez não. Você tem vivido à base de remédios. Você é uma pessoa que não tem paz, que não é feliz. Eu quero te convidar a conhecer essa verdadeira paz. Não importa o que até hoje você ouviu com respeito à igreja. Que a igreja tira tudo, que a igreja te prejudica, que lava sua mente. Eu quero que você preste atenção na história dessa pessoa que foi vítima de um fake news. Mas graças a Deus, ela não se importou, ela não se preocupou com que as pessoas ficavam falando. Ela foi buscar ajuda. Quem quer ajuda, dá um jeito. Você quer a nossa ajuda? Então, se programe para nesta quarta-feira estar participando também de uma reunião de fé. Não importa se você é católico, se você é espírita, se você se autotitula ateu, o importante é você receber paz. É você ter uma nova vida. É você conhecer de fato e de verdade o Senhor Jesus. Nós estamos vivendo os melhores dias que um ser humano possa viver através da fé, que é o jejum de Daniel. E também esses dias que faltam para você subir no altar e ali colocar a sua vida na fé de Abraão, na fogueira santa, rumo ao Monte Moriá. Você vai acompanhar o testemunho dessa pessoa que foi vítima de um fake news e logo após uma chamada que fala do jejum de Daniel. Meu nome é Edivar Santos Castro, sou empresário, tenho 46 anos. Por mais de 10 anos tive todo o preconceito contra a Igreja Universal do Reino de Deus. Revendo essas fotos, eu vejo quanto preconceito eu tinha contra a Igreja Universal. Todos, principalmente na pessoa do bispo Edir Macedo, que até então para mim era o líder de uma seita, era uma pessoa que roubava o pobre, aquele coitadinho que não tinha cultura, que não sabia pensar, até por tudo aquilo que eu via, né? Então eu via revistas, sites e tudo falava contra a igreja. Foram notícias como essa que eu tinha o prazer, além de enviar, eu ainda imprimia e encaminhava para minha esposa. E deixava lá, onde ela entrava, ela conseguia já ter a notícia.
Eu julgava a minha esposa, que ela estava no local onde ela estava sendo roubada, onde ela estava sendo enganada. Além do dinheiro que eu acreditava que ela estava perdendo, eu acreditava que ela estava perdendo o tempo da vida dela. São notícias como essa que me fazia cada vez mais ser contra a Igreja Universal. Uma fonte como a Forbes, para mim até então jamais iria mentir, jamais iria inventar. A Igreja Universal até então para mim, que não era igreja, era a seita do Edir Macedo, a seita universal, onde todos ali eram conluio para roubo. Até então era o último lugar que uma pessoa poderia estar chegando. E eu já pensando nisso, eu com a minha religiosidade que eu tinha, eu tentei tirar minha esposa da Universal. Eu levei ela em todas as outras denominações, tentando mostrar para ela que a Universal era realmente uma seita. A minha chegada na Igreja Universal foi após 5 anos de luta da minha esposa. Ela lutando, ela fazendo os propósitos dela. E eu me lembro que eu juntava com vários amigos, parentes, mais de 10, 11 pessoas numa festa e começava todos se reunir e começava a dar risada dela. A pobre da crente, da sem noção. E um dia ela me convidou, fez um desafio e eu tinha um início de AVC, me ficou uma dor muito forte. E ela falou, vamos no templo comigo hoje. Eu acabei, tá bom, eu vou. Chegando no Templo de Salomão, me veio a grande surpresa, que até então a informação que eu tinha é que ali tinha um estacionamento muito grande e que eu teria que pagar um valor alto para deixar o meu veículo lá dentro. Cheguei, estacionei o meu veículo, fui muito bem recebido, não tive que pagar R$1 nem na entrada e nem na saída. Meus filhos foram muito bem acolhidos. Então, assim, para mim foi um impacto. Eu não imaginava aquilo, eu não entendia aquilo, porque até então a informação na cabeça é tudo contra. Lá o bispo fez um desafio para a pessoa colocar a mão na cabeça e que ela fosse liberta, que ela viesse lá na frente. E eu falei assim, cada pessoa que vem aqui ganha R$50, vamos ver se vão me pagar R$50 também. E eu coloquei a mão na cabeça e após a oração dele eu tirei a mão. É como se tivesse saído todo um peso, saiu toda aquela dor, saiu toda aquela sequela que ficou no meu corpo, instantaneamente saiu. Naquele momento eu levantei a cabeça, naquele momento eu queria ser o primeiro que estaria lá na frente e já sabia que não existia os R$50, é realmente pessoas sendo curadas ali. Eu cheguei na Universal dessa forma. Ali eu vi a verdade e ali eu nunca tinha sentido, eu não sabia até então o que era, hoje eu sei. Mas ali eu senti o poder de Deus. Ali eu vi que verdadeiramente Deus existe e naquele local ele estava. Mas ainda oscilava um pouco, até um dia que eu ouvi uma palavra da pessoa que eu mais odiava dentro da Igreja Universal, que era o bispo, Edir Macedo. Ele falou uma palavra, sim, sim, não, não, ou é ou não é, não tem conversa, não tem meio termo. A partir daquele momento, aquilo entrou dentro da minha cabeça, eu tomei posse. Eu me transformei, já entrou um jejum de Daniel, eu me entreguei nesse jejum de Daniel, eu recebi o Espírito Santo, eu fui batizado, entrei num grupo de evangelização para ganhar almas. A minha família hoje é uma família abençoada, minha esposa, os meus filhos, uma vida totalmente transformada. O lugar que eu mais questionei resolveu o problema estava aqui dentro, o buraco enorme que tinha dentro da minha alma. Existia um buraco, eu estava dentro do poço, eu não tinha como sair, mas foi conhecer esse poder de Deus, a minha vida ela se transformou totalmente. Tanto na minha empresa, tanto nos meus negócios, tanto na minha vida particular, tanto na minha vida como homem de Deus, tudo foi transformado, tudo foi melhorado. Hoje é um grande orgulho, onde eu chego, e eu falo que eu sou cristão, eu sou universal. São mais de 145 países que a Igreja Universal, que eu me orgulho de fazer parte, está aí, ajudando tantas e tantas almas. Por que fazer o jejum de Daniel? O mundo quer a sua atenção. E diariamente você dá a ele os seus olhos, seus ouvidos e seus pensamentos.
Diariamente ele rouba a sua alegria, a sua paz, o seu tempo. No jejum de Daniel, você deixa de se entregar às vozes deste mundo e passa a se conectar com Deus, entregando seus olhos, seus ouvidos, seus pensamentos e seu tempo ao Altíssimo e à sua palavra. 21 dias, longe de informações seculares, desintoxicando a sua alma e fortalecendo o seu espírito, focando apenas na palavra de Deus e no que pode te aproximar dele. Ao priorizar as coisas de Deus dia após dia, ele passa a participar da sua vida e, em pouco tempo, o resultado. Uma nova maneira de viver, uma nova maneira de pensar, alinhando seus pensamentos aos pensamentos de Deus, por uma mudança interior completa, uma nova vida. Jejum de Daniel. 21 dias para se alimentar da palavra. Procure uma igreja universal e saiba como participar. Muito bem, ficamos por aqui com a nossa participação. Eu tenho uma certeza que, ao tomar a decisão de fé e ao se voltar para Deus, a sua vida será transformada. A sua vitória, ela tem dia, ela tem lugar, ela tem hora marcada. É nessa quarta-feira, em um dos horários que você vai escolher. Aqui em Guarapuava estaremos na rua Padre Chagas, número 3536, no centro da nossa querida cidade de Guarapuava, próximo ao Terminal Central. Que Deus ilumine a sua vida abundantemente e até esse grande encontro.